super feliz porque estamos mais uma vez com o podcast Pode Mais Mulher e hoje trazemos doutora Renata, que é uma convidada super especial, uma amiga querida, e vai falar sobre ecocardiograma fetal. Ô, Clara, muito obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz por poder participar e falar desse tema que eu tanto amo de fazer. Eu amo fazer fetal. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse exame, que é pouco conhecido ainda e faz parte agora da nossa rotina de pré-natal. Eh, e assim, faz parte há pouco tempo. Então, queria que você conversasse um pouco sobre ele, qual a relevância que ele tem para a gravidez e para as crianças, né, para o pós. Fala um pouquinho sobre. Então, esse é um exame que, a partir de 2023, passou a ser obrigatório, né? Um exame do pré-natal obrigatório. Né? Ele é o exame que é mais antigo, mas passou a ser mais solicitado nos últimos anos. Ele é de grande importância, porque o grande problema é que tem cardiopatias muito graves, que o bebê vai se desenvolver muito bem na barriga, vai nascer aparentemente bem, só que, como essa cardiopatia é uma cardiopatia que a gente chama de canal dependente, esse canal ele vai fechar de 3 a 7 dias de vida. Então, o que acontece? O bebê vai receber alta com 48, 72 horas de vida, ainda bem, e ele vai descompensar em casa, né. E quando a gente consegue fazer esse diagnóstico antes do bebê nascer, a gente consegue planejar esse parto e aumentar em muito a sobrevida desse bebê. Me fala quando é que deve ser feito, assim, quando é que o coração é formado na barriga, mas exatamente quando ele deve ser feito o exame. Me conta um pouco sobre o desenvolvimento dessa parte cardíaca no nesse momento da gravidez. Então, o coração ele é um dos primeiros órgãos, né, a ser completamente formado. Com 8 semanas de gestação, ele já está praticamente todo formado e funcionando, né. Então, a gente consegue muito precocemente fazer o eco fetal, né, existe o eco fetal precoce, né. Idealmente, a gente vai fazer esse exame entre 24 e 34 semanas de vida, sendo que a gente tenta ser mais precoce de 24 a 28 semanas, né. Em alguns casos até mais cedo do que isso. Por que que a gente não quer que faça muito tarde esse exame? Porque se a gente fizer algum diagnóstico, a gente precisa poder caminhar essa paciente para o bebê nascer num local seguro para ele, que tenha todo o suporte. Então a gente fazendo esse exame muito tardiamente, a gente, às vezes não dá tempo da gente fazer esses encaminhamentos dessa gestante, né. Fora que o exame é tecnicamente mais difícil, mas, por exemplo, uma gestante que, eh em algum ultrassom obstétrico de rotina, mesmo no final da gestação, notou que tem uma cardiopatia, não é porque ela está acima de 34 semanas que ela não vai fazer o ECFS. Porque é importante ela fazer o diagnóstico, né? Sim, não é o ideal, mas a gente consegue fazer. Também, por exemplo, um paciente precocemente, ele já foi identificado que ele tem uma cardiopatia. O quanto antes ele deve fazer o efetal, mesmo antes dessa data. Porque a gente começa, talvez a gente não consiga dissipar toda aquela cardiopatia, mas a gente já começa o planejamento desse bebê, o encaminhamento, que às vezes leva tempo a gente conseguir encaminhar, né? E eu percebo que às vezes as mães ficam muito engessadas, né, como é que isso acontece? Eh Esse exame só pode ser feito de 24 a 32 semanas. E eu percebo que existem exceções, não, e é importante que você fale sobre isso, porque se existe alguma alteração, alguma insegurança, sei lá, já foi feita uma amniocentese, já foi visto um bebê com possível síndrome, que traz uma insegurança para os pais, sim, pode ser feito antes, né? Com certeza. E quando existe alguma alteração? Quando você identifica algo no exame que possa trazer algum risco para esse bebê, como é que você comunica isso para os pais? Eh, Primeira coisa, né, eu explico que eu fiz o exame e que o exame, não deu normal e que eu preciso explicar um pouquinho como é que funciona o coração desse bebê. E aí eu vou explicar que alteração foi que deu, porque assim, eu acho que eles entenderem o que está acontecendo com o bebê deles é muito importante, né. E além de eu explicar o que esse bebê tem, o que há de errado nesse coração, eu acho que o que mais angustia os pais é saber: "E aí para frente, o que que vai acontecer?", né. E aí eu tento passar um pouquinho da minha experiência como cardiopediatra e como pediatra de como será a vida desse bebê daqui para frente, né.
Vai ser um bebê que vai fazer cirurgia, o que não vai fazer cirurgia, ele vai usar remédio. E aí uma grande preocupação dos pais é: "Será que ele vai conseguir brincar? Poxa, ele deu um problema de coração". E aí é muito importante dizer para os pais quando é, né, e dependendo da cardiopatia, sim, ele vai conseguir brincar, ele vai conseguir correr, ele vai, na maioria das vezes, se desenvolver normal e dar o passo a passo do que vai acontecer com o bebê, né. Por exemplo, existem cardiopatias, tipo, quando não forma a metade do coração, como eu tinha falado antes, o bebê vai precisar de 3 cirurgias ao longo da vida, né. Sim. E explicar para os pais que ele vai fazer uma primeira cirurgia antes de receber a alta, ele vai para casa, e ele vai fazer uma segunda cirurgia e depois mais velhinho vai fazer uma terceira cirurgia. Isso, por mais que assuste, porque vai fazer cirurgia, mas acalma, porque ele sabe que quais passos ele vai tomar, né. E aí eu acho que isso ajuda e tentar acolher sempre, né, com os pais. Essa insegurança em relação a brincar, a correr, ao desenvolvimento, é algo que acompanha os pais dos bebês que têm alguma questão cardíaca, principalmente, porque é uma limitação para a qualidade de vida dessa criança. Tudo que a criança quer é fazer isso, né, é brincar, é correr, é ter a possibilidade de subir na árvore, de apontar. Então, assim, os pais querem que seus filhos se desenvolvam da maneira mais saudável possível. E eu acho que esse bate e volta, assim, essa confiança também com o médico assistente, né, que está acompanhando o pré-natal, faz com que essas notícias se tornem também mais leves. Você percebe que quando existe essa boa relação, a gente sempre conversa sobre, né, vai fazer com que traga uma tranquilidade maior para essa família. E como é que isso acontece ao longo da tua vida, assim, ó, profissional? Eu acho que essa comunicação que a gente tem, que eu tenho, né, com muitos obstetras, eu acho que isso ajuda muito. Eu tento, assim, sempre que eu faço um diagnóstico, eu tento dar uma carta para os pais explicando como é que vai ser o processo do parto, assim, né. Olha só, assim, o que que a gente vai fazer? Vai precisar fazer mais exames de epifetal, explicar se o bebê vai precisar de UTI, logo que nascer não vai precisar de alguma medicação. Isso eu acho que, assim, dá uma tranquilidade para quem vai receber, para o obstetra e o pediatra, para saber o que que vem pela frente aí, porque cardiopatia às vezes assusta quando vai nascer um bebê cardiopata, e eu acho que acalma os pais, porque algumas vezes eu explico para eles, né: "Olha, essa cardiopatia, o bebê não vai sentir nada quando nascer, vai ficar tudo bem, ele depois ele pode desenvolver algum sintoma, mas a gente vai acompanhar". Mas ele tendo essa casa dizendo, muito provavelmente ele vai nascer bem, eu acho que dá uma tranquilidade, se eles terem isso na mão, assim, sabe. E, quando possível, eu ligo, deixo ele no a gente se conversa e eu falo: "Ó, Clara, tranquiliza sua mãe". É verdade. Porque eu sei que é uma cardiopatia, na hora que fala assim: "Cardiopatia", pronto, a mãe já fica desesperada. Mas eu falando e você falando: "Olha, seu bebê vai ficar bem", e eu acho que a mãe começa a respirar mais aliviado, é. E outra coisa, assim, às vezes a limitação também da via de parto, né, existe também essa questão de que toda cardiopatia vai levar a uma via de parto cesariana. Essa é uma questão que às vezes também, puxa muito, né, porque a mãe às vezes idealiza uma via de parto vaginal, né, deseja isso, e que a depender do nível de cardiopatia, às vezes isso não é necessário. Isso. Né, essas cardiopatias como é que a gente mais vê, né, que é, por exemplo, a Senna Safe, que é a mais comum, não vai alterar em nada a via de parto do bebê, ele pode sim nascer de via normal, na verdade, a grande maioria das cardiopatias que não vão ter tantas repercussões ao nascimento, a via de parto pode ser normal. A grande questão que às vezes a gente vai limitar um pouquinho nessas que a gente precisa de um cuidado maior é que como eu preciso ter uma reserva de vaga de UTI, se tiver muito cheia a UTI e tudo, a gente tem que garantir que eu tenha essa vaga de UTI. E atrapalha, mas pelo bebê em si, a maioria não vai impedir que seja um culpado normal. Eu queria que você contasse pra gente alguma história, algo que te marcou ao longo do tempo da tua carreira e que você tenha tido a oportunidade, talvez, de acompanhar depois, porque a grande chave, né, do cardiopede, que eu sempre falo: "Ah, tem muita gente que faz ecofetal, mas existem poucas pessoas que vão conseguir acompanhar
a sua criança depois, né. E você tem esse potencial de acompanhar o bebê dentro da barriga e acompanhar essa criança depois. Me conta aí uma história que você acha interessante que você dizer. Ai, são tantas histórias lindas e, assim, é um privilégio, né, ver o desenvolvimento dessas crianças, ver elas na barriga e depois ver como é que elas vão se desenvolver fora da barriga, né. As um dos que mais me marcou foi um bebê que teve uma arritmia, era um bebê que era muito novinho, então, assim, eu precisava tratar dessa arritmia pra poder ele conseguir se desenvolver. O bebê tinha uma taquicardia supraventricular. E nesse caso, isso faz com que o bebê descompense dentro da barriga, ele começa a inchar, que a gente chama isso de endropsia, né, e esse bebê estava descompensado dessa forma, então ele preocupava a gente, porque era um bebê muito novo, e a gente precisou internar essa mãe na UTI, né. É verdade, porque precisa fazer uma medicação na mãe, né. Isso, a gente dá uma medicação para a mãe, só que a mãe não tem nada. E é uma medicação que baixa a frequência do coração da mãe, baixa a pressão da mãe, então a gente tem que monitorizar essa mãe fica com risco maior de ter uma arritmia por causa da medicação, mas lógico que essas mães se dispõem a fazer isso por seu bebê, né, e aí a gente precisou dar essa medicação, essa mãe ficou na UTI, não foi muito fácil, a gente não conseguiu na primeira medicação, teve que adicionar uma segunda droga, né, uma segunda medicação, e graças a Deus, depois de algumas semanas, se eu não me engano, foram 2 ou 3 semanas, esse bebê conseguiu controlar a frequência, foi super difícil. E o que é mais lindo, ficou controlado, essa mãe foi para casa, chegou a termo e voltou para nascer com a gente. Esse bebê hoje em dia tem 7 anos, tá maravilhoso. Meu Deus, é perfeito, né. E essa possibilidade de tratar uma arritmia dentro da barriga é fantástico, né. A gente existe essa possibilidade de fazer essa medicação através da mãe, existem algumas arritmias que também existem a possibilidade de fazer uma medicação intraútero, Isso, no cordão. no cordão, para poder fazer o controle dessas arritmias. Então, assim, esse direcionamento e essa parceria, né, entre o ecofetal, entre a obstetrícia, e a cardiologia, vai fazer esse tipo de resposta, né, esse sucesso, como aconteceu nesse caso. Com certeza. Esse é um caso, assim, que é isso, assim, a grande importância, porque a gente pega um bebê que, assim, às vezes a gente acha, assim, é um bebê sem risco, né, e aí quando a gente diagnostica essa cardiopatia, a gente direciona ele em um local em que vai diminuir esse risco desse bebê vai poder sobreviver, porque, assim, existem muitos locais que não tem butei neonatal. Sim, e isso determinaria a sobrevivência ou não sobrevivência desse bebê. E com esse exame a gente consegue: "Não, esse bebê não é para nascer aqui. Se ele vai nascer aqui, ele vai mudar a história dessa criança". Eu tenho muito prazer de trabalhar com você, né, em parceria aqui nas nossas pacientes particulares, mas também agora no SUS, a gente tem no SUS o privilégio de ter você. Eu sou médica de ato pré-natal e saber que a gente tem, profissionais com essa qualidade, trabalhando com as nossas grávidas aqui é maravilhoso. Eu quero te agradecer por ter vindo, por ter conversado um pouco comigo, conversado um pouco sobre com vocês grandes sobre esse tema. Quero deixar a oportunidade para vocês tirarem suas dúvidas, para vocês compartilharem a história de vocês sobre eco, sobre as suas gestações. Tanto eu quanto a Renata vamos estar disponível para poder esclarecer isso depois também. Obrigada. Muito obrigada, viu, Clara. Como? 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 E eu não tinha assim, pelo como de verdade. Ô, amiga, obrigada. Obrigada, menina, que correria braba, hein.